nós temos algumas informações importantes para vocês. As últimas informações são sobre as novas gerações. Olhe comigo aqui no slide. Em 2014, na faixa etária de 12 até 35 anos, entraram por volta de quase 163 mil juvenis, adolescentes e jovens. E exatamente saíram também, infelizmente, 102.609 crianças, adolescentes e jovens. Perceba que a maioria nessa faixa etária são eles que entram em nossa igreja e são batizados. E também, infelizmente, são a maioria dos que saem. Difícil, né, João? Difícil. Tem uma frase de Barry Gaine que ele diz: qualquer igreja está apenas a uma geração de que a igreja ser extinta. Frase impactante, né? Com certeza. As novas gerações precisam de nossa atenção. O que podemos fazer para cuidar, capacitar as novas gerações? Hoje você vai descobrir uma das estratégias que Deus tem para a salvação dos filhos na igreja. Um ótimo sábado E um bom culto. Deus quer falar com você. Amém? Amém. A gente saiu bonitinho. Pessoal, eu vou colocar só uma coisinha aqui. Vocês tenham um segundo de paciência. Bom sábado. Espero que vocês estejam bem. Um sábado abençoado a todos. O tema de hoje é muito importante porque ele não trabalha apenas sobre o nosso presente, mas também sobre o nosso futuro. Então, igreja, nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós iremos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, celebrando a Tua presença e também Te adorando. Nesse momento, queremos ouvir a Tua voz. Esteja conosco no nome de Jesus. Amém. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1. Por gentileza. Gênesis capítulo 1. O verso 27. Gênesis 1, verso 27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. Perdão, irmãos. Aqui no caso, a imagem de Deus o criou homem e mulher. Você vai perceber aqui, está no 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, esse é um detalhe muito importante, eu converso sempre com os meninos na sala de aula. Aqui está a identidade e a base do homem. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E uma ilustração que eu sempre faço é: imagine uma árvore grande, tá? Bem grande. E a sombra dela. A sombra somos quem? Nós. E a grande árvore é quem? Deus. Então nós somos o reflexo de quem? A sombra de Deus. E esse texto é importante porque nós entendemos que em Gênesis capítulo 3 vai acontecer uma modificação com essa imagem. Mas, antes da gente prosseguir nesse aspecto, há uma frase muito importante no livro Ciência do Bom Viver, na página 406, referente à educação e à sociedade. A profetisa do Senhor diz: por todo o mundo a sociedade se acha em ordem. É isso, amigos? Em desordem. Existe uma grande desordem na nossa sociedade. Uma vez a gente já conversou sobre isso. Existe um movimento que está indo para a direita, outro está indo para onde? Esquerda, outro não sabe nem para onde está indo. Então você percebe que a sociedade está o quê? Em desordem, um pouco perdida. E ela continua dizendo, é uma transformação radical se faz o quê? Necessário. E ela continua dizendo: a educação dada à juventude deve moldar toda a estrutura social. Então a educação dos nossos jovens, adolescentes e juvenis deve afetar o todo.
Isso é importante porque se nós entendemos que a sociedade de alguma maneira está em desordem, a pergunta que eu faço para vocês, eu queria a participação dos irmãos, tá? Pega o seu celular, pegou aí? Pega o seu celular. A gente vai fazer uma pesquisa aqui juntos, tá? Vocês vão dizer quais são os perigos, leiam comigo aqui, de quais perigos e influências devemos proteger, preservar e defender os filhos da igreja. Então, você vai olhar para esse QR Code aqui, apontar para ele. Preciso da ajuda de vocês. Vocês têm aí 30 segundos, tá? E falsos pastores e líderes, conteúdos sensuais, bebidas, evolucionismo, jogos e mídias sociais, mídias, luxúria, mentiras. Tem um Ricardo também, a gente tem que proteger os nossos filhos do Ricardo. Eu não sei quem é, mas... das influências digitais, internet, amizades tóxicas, drogas, TikTok, mídia. Tem mais alguma coisa? Vocês concordam com isso, gente? De alguma maneira, esses são os perigos, as influências que de alguma maneira nós temos que proteger as novas gerações, os nossos filhos, os filhos da igreja. Esse ponto é importante, amigos, porque nós detectamos aqui já, olha só, mais um pouquinho. Percebam que aqui tem duas palavras em evidência, tá? Drogas e o quê? Tecnologia. Um ponto importante, a tecnologia é igual à coragem. Eu vejo a tecnologia como uma virtude. Exemplo, o ladrão é corajoso? Sim ou não? O policial? Perceba que a coragem é uma virtude. Tanto o ladrão quanto o policial, eles podem ter. A tecnologia, da mesma forma. Vocês concordam comigo? Tem pessoas que usam para o bem e pessoas que usam para o... A gente só precisa, de alguma maneira, redirecionar. Mas percebam aqui a quantidade de itens que nós temos que, de alguma maneira, trabalhar para termos os nossos filhos alinhados no caminho do Senhor. É fácil, amigos? Não. E é por esse motivo que um dos meios... Queria que você voltasse lá, gigante. Obrigado, viu? Um dos meios de Deus para salvar os filhos da igreja é a educação adventista. Existem outros, desbravadores, aventureiros. O que mais? Me ajudem. Como? Caleb, entre outros meios. E um deles é a educação adventista. Esse plano, ele é muito especial. Foi desenvolvido e inspirado na mente da profetisa do Senhor para que os filhos da igreja recebessem a orientação e andassem pelo caminho do Senhor. É um dos meios. No livro de Ellen White, no livro Educação, na página 7, eu gosto de imaginar, eu fico pensando, o Jardim do Éden era, ou foi e era, a primeira sala de aula. Então, eu não sei se vocês lembram da sala de aula de vocês aí no 8º ano, no 7º, no 1º ano do ensino médio, na faculdade. A sala da gente hoje, ela tem um padrão. Todo mundo senta retinho, um atrás do outro. A sala de aula era o que, gente? O Éden. Imagina a diferença que era compreender a natureza, entre outros detalhes. O professor era quem? O Criador. No caso, Deus era o nosso professor, o professor de Adão e Eva. Os pais, os primeiros alunos foram quem? Adão e Eva. No livro Educação, página 17, ela diz assim, o conhecimento da natureza, o conhecimento de Deus e do seu amor, as grandes verdades espirituais e a formação do caráter, integravam o primeiro currículo dos primeiros alunos no Éden. Então, conhecimento do que, irmãos? Natureza, conhecimento de Deus e do seu amor. Isso é muito importante, igreja, porque o texto diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, tanto a natureza
quanto cada detalhe revelavam a respeito de quem? De Deus. No livro de Gênesis você vai perceber que Deus é poderoso, que Deus é criativo, porque Ele vai criar uma diversidade de peixes, e tudo aquilo revelava sobre Deus, que Ele era criador, e Adão e Eva estavam descobrindo sobre isso. Mas infelizmente, a gente sabe que o homem hoje, ele tem uma nova maneira de viver. E uma das perguntas da antropologia é: o que é o homem? Numa definição bíblica, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Só que nós sabemos que no capítulo 3, o que acontece? Essa imagem, ela se corrompe. Adão e Eva escolhem por si só definirem o que é bom e o que é verdade. E hoje, nós vivemos o efeito colateral do pecado. Nós estamos em um estado pecaminoso. E tem uma pergunta que eu acho muito importante. Eu já vou passar ela para vocês. Essa aqui. Afinal, e essa pergunta para mim ela é a base da educação, tá? Afinal, você faz o bem porque é bom ou porque a moral diz o que é certo a se fazer? Exemplo. Irmãos, nós somos seres bons, sim ou não? Quem acha que é bom, levante sua mão. Natural, é natural, nasce bom. Ninguém? Rapaz, todo mundo aqui. O senhor acha que o senhor nasceu bom, irmão? Legal, irmão. Biblicamente, o homem nasceu em uma condição de pecado. Exemplo. Se o homem fosse bom, por que existem câmeras, policiais, presídios? Concordam comigo? Se o homem fosse bom, não existia nada disso. Se existe segurança, é porque de alguma maneira existe o quê? Ladrão. Então existe no ser humano uma condição que na Bíblia é chamada de pecado, de separação, de rebelião contra Deus. Pensando nesse aspecto, o seu filho e o meu no futuro, quando ele nasce em um bom estado, vai fazer tudo bonitinho, ele não vai mentir, ele não vai humilhar ninguém, é isso? Ele vai nascer tranquilinho? Você nem precisa se esforçar? Ou é um trabalho árduo na formação do caráter dele? É um trabalho árduo. Tanto que o objetivo da educação adventista é restaurar essa imagem no seu filho, é restaurar essa imagem em cada um de nós. Tanto que a profetisa do Senhor diz, o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem do seu. Esse é o objetivo da educação, esse é o grande objetivo de nossas vidas. Isso é importante, amigos, porque o sistema educacional, você vai perceber que ele tem algumas fases, mas o primário dele é o quê? Conduzir jovens a um relacionamento salvífico com quem? Com Cristo. Se você tivesse em numa escola, numa faculdade não cristã, você vai perceber que o objetivo primário é que ele termine o currículo acadêmico com as suas metas alcançadas. Mas na educação adventista é que ele tenha um encontro com quem? Com Cristo. E aí, alvos secundários é desenvolver o caráter do aluno, desenvolver uma mente cristã, responsabilidade social, cuidar da parte física e também o quê? As habilidades. Aprender matemática, português, desenvolver numa área. E enfim, o objetivo final é servir a Deus e a outras pessoas aqui na terra e no porvir. Essa é a mentalidade e a idealização da educação adventista. Quem fala sobre isso é George Knight. Agora, irmãos, mais uma atividade com vocês, tá? Entendendo que o objetivo da educação é esse. Referindo-se aos seus filhos, aos alunos adventistas, qual é o perfil, na sua opinião, ideal, tá? Qual o perfil ideal do educando ou do jovem adventista? Quais as virtudes ele tem que ter? Quais as habilidades, na sua opinião? Você vai pegar o seu celular, tá? A mesma coisa, aponta para mim, lá, no QR Code. Se não conseguir no QR Code, você vai colocar aqui www.mente.com e o código bonitinho.
Olha só, esse aqui está ficando em destaque, hein? Temente a quem? A Deus. Honesto também está em segundo lugar. E temos outros. Amigos, percebam que isso aqui são vocês que estão dizendo. Ninguém colocou aqui, ó. Eu não vi ninguém colocando assim. Ganhar dinheiro. Eu vi que está aqui. Quero que meu filho ganhe bilhões para mim. Não está isso aqui, eu não estou vendo. Tem algum problema isso? Não. Mas vocês estão dizendo que a principal virtude do filho de vocês é o quê? Ser temente a quem? A Deus. Segundo, ser o quê? Honesto. E temos outros detalhes. Perceba isso aqui e guarde. Porque o que vocês estão dizendo é o que a gente espera dos nossos filhos, da nossa nova geração, é que eles sejam tementes a Deus, honestos, obedientes, tenham um caráter de alguma maneira perfeito. E a educação adventista, você pode voltar lá para mim, gigante, obrigado. Ela tem um perfil, ela trabalha esse perfil. Eu particularmente descobri isso quando comecei a estudar sobre educação. E é interessante porque, olha aqui comigo, a educação adventista ela trabalha para tentar chegar nesse ideal. Que as crianças, os jovens aceitem Deus como seu Criador. Segundo, tenham um caráter íntegro. Sejam de alguma maneira equilibrados emocionalmente. Tenham a capacidade de espírito reflexivo, crítico. Não sejam de alguma maneira alienados. Além disso, tenham atitudes criativas e autônomas. Tenham a capacidade de resolver problemas. Sexto, ter conhecimento, experiências e a valorização da lei de saúde. Construção e manutenção de bons relacionamentos. Comprometimento e responsabilidade com o ambiente em que vive. E um dos que normalmente a gente não vê. A sociedade quer que você seja o melhor e o mais egoísta possível. Já a educação adventista quer que você sirva o próximo, a ponto de muitas vezes negar a si mesmo. Esse, de alguma maneira, é o ideal que a educação adventista trabalha. É fácil, amigos? Não. Mas se nós continuarmos indo nesse ideal, nós estaremos cumprindo o propósito do Senhor. Irmãos, uma vez eu cheguei na minha mãe por volta dos 14, 13 anos de idade. Eu sempre gosto de falar essa frase, eu aprendi com o pastor Rubens. Eu nem sempre fui pastor. Hoje estou pastor. Há uns anos atrás não era. Eu era também um adolescente. E uma vez, meus pais moravam em uma das cidades de Divinópolis, aqui no Goiás. Meu pai, como já disse algumas vezes, ele é obreiro bíblico. Minha mãe também, eles são missionários. O trabalho dele era de missão, ainda é de missão global. Eles vão para um lugar que não tem o quê? Presença adventista. Então imagine só, um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente ali por volta dos 13, 14 anos de idade, num ambiente onde não tem presença adventista, onde a cultura e o ambiente, as crenças são totalmente opostas à minha, e eu ainda estava em formação, com certeza o que ia acontecer comigo? De alguma maneira, ia cair para a tendência do mal. E uma vez eu cheguei no meu pai e disse assim: pai, mãe, eu quero sair da igreja. Eu não sei se você já ouviu isso do seu filho, mas imagino eu que deve ser um momento bem tenebroso. Quando seu filho olha para você e diz assim: eu quero sair da igreja. Eu queria muito sair da igreja porque eu queria fazer duas coisas: beber e dançar. Se na minha época, dos 14 anos, tivesse TikTok, eu era um TikToker. Estava dançando, fazendo um negocinho assim. Era isso. Porque na minha época, na minha geração, existiam modinhas assim como hoje existe. E o desejo do meu coração naquela época, por ter somente a influência dos pais, e eu digo para vocês, pais, existe um momento na educação dos filhos de vocês que só você não dá conta. Tanto que o professor Douglas, na última pregação dele sobre a questão da educação, ele disse que é uma união entre educação, entre família, educação e igreja. Tem coisas que meus pais não conseguiram fazer.
que a educação adventista fez na minha vida. E aí eu quero mostrar para vocês uma frase. Seja você a resposta da oração de uma mãe. Minha mãe conta que naquela época eu estava dando muito trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Como eles são obreiros bíblicos e evangelistas, não tinha nenhum adventista. Eles chamavam os adolescentes para ir lá para a igreja, ou lá para era um espaço que tinha, e faziam uma classe bíblica. Então eles colocavam o som, tudo legalzinho, bonitinho, faziam os estudos bíblicos com os meninos, eles saíam da escola, ficavam lá, tudo bonitinho. Aí eu para mim, naquela época, eu era usado pelo diabo, com toda a sinceridade. Meus pais terminavam de colocar o estudo bíblico, eu pegava a mesma caixa de som que ele estava usando, eu colocava uma música eletrônica e começava a dançar. Os mesmos meninos que estavam recebendo uma influência cristã, eu colocava a música eletrônica e começava a dançar. Perceba, olha a luta espiritual que meu pai e minha mãe tinham e pela qual eu estava passando. Foi fácil, amigos, para eles? Não. Minha mãe conta que nesse período ela começou a se angustiar muito. E no fundo da minha casa tinha um quintal bem grande e tinha um banheiro quebrado lá. Ela estava bem angustiada nesse dia, ela me conta, ela foi para o fundo e ela começou a falar com Deus. E uma das frases que ela disse para mim na oração foi: Senhor, eu não aceito entregar a minha vida em tuas mãos, trabalhar pela tua causa, negar a minha vida e perder o meu filho. Só que eu não sei mais o que fazer. Tudo o que eu posso fazer, eu tenho tentado, mas não é suficiente. E talvez, amigos, existem mães aqui, pais, que têm travado uma luta não muito fácil dentro de casa, que já coloca questão financeira, investe em N fatores, mas não é o quê? Suficiente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando uma mãe ora, irmão, o céu, se necessário for, ele para ouvir a oração de uma mãe. A própria profetisa do Senhor diz isso, que antes da volta de Jesus, Deus daria atenção especial à oração de quem? Das mães. E eu vejo muito isso na minha história. A minha mãe orou e logo depois de um tempo, uma mulher muito especial, chamada doutora Alexandre, ela disse assim: olha, mande o seu filho lá para o IABC. Hoje é CABC, acho que é mais ou menos assim. E gente, tudo que eu queria nessa idade era dançar, queria beber, só que eu não bebia, porque eu tinha um princípio na minha cabeça. Uma vez eu saí da igreja, eu vou contar aqui, não sei se eu devo contar, mas tá, vamos lá. Eu estava no culto, era sonoplasta ali, ó. Terminou o culto de domingo, eu disse para o meu pai e para minha mãe: eu vou para a praça. Mas eu não fui para a praça, eu menti para o meu pai e para minha mãe. Tá aqui, gurizada, um pecador, tá bom? E nesse dia eu fui para uma matinê. Matinê é uma festa voltada para adolescentes, de por volta de 12 até ali os 25 anos. Eu cheguei na festa, fiquei 5 minutos, eu não consegui ficar mais. Porque a minha consciência não deixava que eu ficasse na festa. Mas eu queria ficar, mas eu não conseguia. Para mim era um dilema. Porque eu queria, mas a minha mente não deixava. Cara, sua mãe, seu pai, você tem que honrar. É uma luta, irmãos. Uma luta que eu travava naquele período. Eu fui para o IABC. Tudo que eu queria era ser rico. Segunda coisa, eu queria ser sabe aqueles caras que passam o rodo nas meninas? Eu queria ser assim. Terceiro aspecto, eu não queria saber de nada em relação a ser pastor. Porque a vida do meu pai era ser missionário, e era uma vida sofrida. Eu falei, que eu quero ser pastor aonde na minha vida? Uma vez a minha mãe foi fazer uma oração, estavam os meus primos, eu e minha mãe. E ela disse assim, na oração: vamos orar aqui, meninos. Aí orou pela minha irmã, para que Deus abençoasse ela, orou pelos meus primos, disse assim: e Senhor, se for da sua vontade, que meu filho seja um pastor. Eu falei: Senhor, está repreendido em nome de Jesus. No meio da oração. E tem aquela frase, né? Cuidado para você não cuspir no prato, porque um dia você talvez pode comer. E hoje eu estou fazendo o quê?
Comendo. E tá gostoso, viu? E amigos, eu quero que vocês entendam a importância da educação adventista na minha vida, sabe? Eu não estou na educação adventista por dinheiro, eu estou na educação adventista por paixão a Cristo. Existem duas mentalidades aqui. A mentalidade do Jordan com 14 anos de idade e a mentalidade do Jordan até dias atrás com 24 anos. O objetivo primário da educação adventista é fazer com que seu filho tenha um relacionamento com quem? Com Jesus. Esse aqui nasceu na igreja, mas ele não queria ser um adventista. Depois que ele conheceu a Jesus Cristo, ele se tornou esse. Quer ser missionário, quer ser pastor, quer dedicar a vida dele. Mas existe um ponto ali que muda toda a história. É quem? Jesus. Eu conheci Jesus no IABC. Eu ouvi várias vezes meu pai pregando sobre Jesus, mas ele não era o quê? Real na minha vida. A educação adventista quer que seu filho seja um menino assim que escreva extremamente bem, passe no vestibular, seja assim um excelente aluno, mas o primário que a gente trabalha é para que ele conheça Jesus. Porque não é só sobre o presente, sobre o hoje, mas sobre o futuro. E eu quero mostrar para vocês aqui o que a educação adventista aqui no Vila Nova tem feito. A educação adventista existe para salvar e para levantar uma geração de missionários. Eu queria mostrar para vocês aqui uma galera especial. Eu queria convidar o professor Douglas. Chega aqui, meu amigo. Esse é o professor Douglas, como vocês sabem, é o diretor da escola. Fábiozão, é o nosso DF, diretor financeiro, ele está aí? Não? E eu queria convidar agora uma galera especial, que o Espírito Santo tem trabalhado com eles. Os filhos da igreja, que têm estudado aqui na educação adventista no Vila Nova. Vou apresentar para vocês aqui, ó. Doutor João, Gabriel, só gente bonita. Os filhos de vocês. Aqui tem alguns representantes, tá? Pode vir, Daniel. Temos meninos, meninas. Pessoal, esses são os filhos da igreja. São o futuro da nossa nação, futuro da nossa igreja. E de alguma maneira, o que nós desejamos aqui é que logo e em breve, nós talvez, se Jesus não voltar, sairemos e eles serão os novos líderes. Deixa eu continuar mostrando mais algumas coisinhas para vocês. Aqui foi uma das reuniões que a gente teve. Essa é a equipe, a liderança do Vila Nova. Aqui temos algumas ações, os 10 dias de oração, trabalhando bonitinho. Uma equipe legal. E eu quero terminar com essa frase, igreja. Seja você, de alguma maneira, a resposta da oração de uma mãe. Para mim, a educação adventista é a resposta de uma oração de um pai e uma mãe. Que sabe que o filho pode se perder pelas inúmeras coisas que vocês colocaram lá no início. Muitas coisas. Mas Deus sabe que tem mães e pais que estão orando, batalhando. Uma vez o professor Douglas e o Maicon contaram para mim que tem uma mãe que ela faz de tudo, ela era sozinha. Ela vai no semáforo, ela vende, acho que é bolo, alguma coisa, paçoca, para fazer com que a filha estude na educação adventista. Eu sei que tem muito pai que sofre, sabe, arranca até o couro para que o filho esteja estudando. Ore para que a gente seja de alguma maneira a resposta da oração, da sua oração, da oração do seu esposo, sua esposa, da oração da sua família. Para que não seja apenas um sistema, mas que seja um meio de Deus para alcançar os filhos de vocês. E o segundo pedido que eu faço para vocês, orem por eles. Se na minha época já era difícil, na época deles é mais difícil ainda. Então eu queria que de alguma maneira nós agora nos ajoelhássemos e orássemos por essa geração, por cada um que aqui tem sido citados, adolescentes, juvenis, jovens, para que eles continuem no caminho do Senhor. Vamos ficar de joelhos, vamos orar?
Ajoelhar, meninos. Oremos. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais um sábado. Um sábado que nos fez refletir sobre a educação adventista e o seu propósito. Não nos deixe perder o alvo, Senhor, que é fazer com que os teus filhos, os filhos da igreja, conheçam a Ti e tenham uma experiência real contigo. Nos ajude a não cair nas ciladas e ilusões que Satanás tem colocado nesse mundo. Ajude cada pai, cada mãe a instruírem os seus filhos no Teu caminho. Perdoa as nossas falhas, esteja unindo a igreja, a escola e também as famílias para que a gente possa cumprir o Teu propósito nessa terra. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, no nome de Jesus. Amém. Amigos, queria que vocês dessem uma salva de palmas para essa gurizada, que eles ainda vão fazer muita coisa para vocês, meninos diferenciados, tá bom? Obrigado, gurizada. Vocês podem sair por aqui.